Olá pessoal, este vídeo se refere à resolução da atividade número 7, onde nós enfocaremos basicamente o payback, apesar de já trazermos também os conceitos de VPL e TIR, que englobam a avaliação de investimentos. Por isso que o título dessa atividade, inclusive, é justamente essa, tá? Mas a nossa ênfase vai ser o payback. Muito bem. Na primeira questão, a gente tem uma atividade, um exercício, onde nós temos duas opções de investimento, e aí a gente já adianta, não está explícito no problema, mas com riscos semelhantes. Nós vimos na aula, é importante nós compararmos projetos que tenham o mesmo nível de risco, né? Porque senão eles têm que ter um outro tipo de comparação. Muito bem. Nesses dois projetos, né, como alternativa, nós temos o fluxo de caixa deles em apenas 3 anos, né, partindo do ano zero, que é a data de início, e os dois fluxos, eles têm uma saída de caixa no ano zero e depois só entradas líquidas positivas. No exercício também se pedirá o cálculo do VPL e TIR, só que como nós já vimos em atividades anteriores, será bem simplificada agora essa resolução desses dois itens, mas nós vamos nos concentrar mais em payback. Então, o primeiro cálculo que nós fazemos pode ser o VPL, dentro dessa proposta, né? Lembrando que a taxa mínima de retorno que o exercício aponta, né, que seria a TMA, taxa mínima de atratividade, também conhecida assim, pela empresa de 20% ao ano. Nós estamos com um período também anual, então está compatível aqui as taxas, não precisamos fazer nenhuma conversão. Vamos calcular então o VPL, primeiro do fluxo A, do investimento A, nós temos uma saída de caixa eu vou até usar esse quadro aqui para ficar mais fácil, tem uma saída de caixa de 450, aí tem 3 entradas líquidas, que vão ser representadas aqui, nesta coluna, 320, 230, 180, e nós vamos usar o princípio do VPL, é levar todo mundo à mesma data zero. Então, todo o fluxo vai ser somado, só que todos os componentes eles serão levados até a mesma data. Como é que a gente vai levar até a mesma data? 450 já está lá, né? Por sinal, ele é negativo, então ele vai reduzir, né, essa soma. 320 é a primeira parcela, é a primeira entrada líquida. Essa entrada está no ano 1. A taxa é de 20% ao ano, então nós temos que descontar 20% para cá, ou seja, em termos de período. Nós vamos dividir por 1,2 elevado a 1, que é o N elevado a 1. Tá? 230 está no ano 2, nós vamos levar para cá, vamos dividir por 1 mais a taxa, elevado ao n, que o n agora é 2, e depois 180 faremos a mesma coisa, o n é 3. Isso dará um VPL de 80,56. Ou seja, o fluxo do investimento A vale na data zero 80,56, servindo-se de uma taxa de 20% ao ano. O mesmo raciocínio para o investimento B, com uma saída de 900, e depois entradas líquidas, né, de 360, 250 e 900. Aqui, nós podemos ver aqui também no quadro aqui, na tabela. Então, nós vamos fazer o seguinte cálculo, levando todo mundo para a data zero, né, e o 900 já está na data zero, a gente vai ter um VPL de 94,44. Só comparando estes dois elementos aqui, esses dois indicadores, o fluxo B ele tem maior valor que o fluxo A, então supostamente ele teria uma vantagem comparativa só por esse indicador. Vamos ver agora a TIR. A TIR, para esse exercício aqui, foi calculado usando calculadora financeira. Tá? Vocês estão acompanhando isso junto com o professor Francisco também, né, que ele está apresentando os cálculos, né, como é que nós usamos também especificamente HP12C, mas qualquer calculadora financeira é viável para se trabalhar, basta inserir o fluxo, né? No caso do HP12C, o CF0, né? O cash flow zero é o 450 negativo, o CF1 320,
230 e 180. Aí basta nós inserirmos estas variáveis aqui e nós temos já como calcular a taxa interna de retorno. Muito bem. Então, nós temos calculado já eletronicamente, dá 32,48 no A e 25,56 no B. Opa! Então, agora sim inverteu. Se no VPL o B levava vantagem sobre o A, agora quem está levando vantagem é o fluxo A, que tem uma taxa maior de retorno do que o fluxo B. Ou seja, esse indicador deu vantagem para um e aqui se inverteu, tem para outro. Então vamos ver o payback agora, qual deles terá mais vantagem. No payback, fazendo também acompanhando, né, a movimentação do fluxo pela tabela aqui, no payback nós temos que identificar qual é o momento que o fluxo acumulado deixa de ser negativo e ele passa a ser positivo. No investimento A, isso acontece do período 2, que ele está com o fluxo acumulado de menos 24, e vai para o 3, aí ele se torna positivo. Ou seja, nessa transição do 2 para o 3, o fluxo de caixa acumulado passou de negativo para positivo, e a gente quer saber exatamente no zero, né, qual que seria essa marca, esse indicador. Quanto que precisava para chegar no zero aqui do 2? Precisava só de 24. Entraram 104. Então, a gente vai pegar a parte inteira, né, que no caso é o período 2, que é o último negativo, e vai somar a proporção de 24 e 104. 24 sobre 104, isso vai dar 0,23, somando os dois. Então, nós temos 2,23 é o payback. Significa que esse investimento, o A, vai demorar 2,23 anos para ser pago. A gente vai usar o mesmo raciocínio para B, usando o fluxo de caixa já aqui disponível, né? Ele também deixa de se tornar um fluxo negativo acumulado entre o período 2 e 3, vejam aqui. Aqui ele está negativo e aqui ele passa a ser acumulado. Quanto que faltava para o zero aqui? 426. Quanto que entrou? 521. Então, vê a proporção dos dois, 426 sobre 521, e se soma, né, a parte inteira na transição. 2, que foi o último período, mais essa proporção aqui, 2,82. Significa que ele vai demorar mais que o fluxo A para ser pago. Então, o investimento B vai demorar para ser pago quase lá no final, né, que o período é de 3, ele vai demorar 2,82 anos para ser pago. E o fluxo A, não que seja muita diferença, mas já se paga antes, 2,23. Considerando esta situação, com VPL favorecendo o B em detrimento de A, a TIR favorecendo o A em detrimento de B, e o payback favorecendo, quanto menor, melhor, né? Então o A teria mais vantagem que o B. Aí a questão que fica é a seguinte: qual seria a decisão do analista para indicar para a empresa, ou se ele fosse tomar a decisão, para a escolha do melhor fluxo aí que daria mais retorno para ele conforme as suas expectativas? Não é uma coisa tão simples assim. A gente tem que ver o seguinte: geralmente é o maior VPL que costuma sinalizar o fluxo que seria mais prioritário, porque vai trazer mais entrada de recursos para a empresa. Entretanto, não é só isso, tem algumas condições. Se o investidor, se ele quiser ter VPLs positivos, que é o que significa você ter algo que vai dar retorno, mas que seja um investimento que se pague mais rápido, ele vai escolher o investimento A, porque ele se paga mais rápido. Se ele quiser um investimento que tem uma maior taxa de retorno, ele também vai escolher o investimento A. Mas se ele quiser mais dinheiro no caixa mesmo, se ele quiser um valor presente maior, ele vai escolher o investimento B. Então, o A tem 2 pontos favoráveis, o B tem um, só que não é difícil, não é incomum a pessoa escolher o investimento B, por exemplo, porque ele vai dar um retorno financeiro, monetário no caso aqui, maior
que o investimento que foi feito no A. Claro que nós temos que também medir outras coisas. Qual foi o investimento feito no A? 450. No investimento B, o dobro, 900. Ele investiu o dobro neste período, ele mobilizou recursos e a vantagem que ele vai ter é maior que os 80. Mas será que compensa ele gastar o dobro aqui no investimento zero para ter uma vantagem que não é expressiva, claro, é mais significativa, mas não chega a ser tão distante assim. Então, o investidor ele vai olhar isso. Ele pode mobilizar menos recursos no A, ainda que ele não tenha um VPL maior, mas ele vai ter uma taxa de rentabilidade maior e vai se pagar mais cedo também. Então, o A, se o investidor tiver essa visão de não tem muitos recursos agora, ele não precisa pegar recursos para investir, ele tem menos recursos, ele tem essa opção, ele pode escolher o A com certeza, porque para ele vai ser vantajoso. O investimento B, você vai ter que gastar o dobro, vai colocar mais dinheiro ali e vai demorar mais para se pagar. Então, ele tem pontos de desvantagem. No caso dessa análise geral aqui, o investimento A tem vantagens nesse sentido. A não ser que o investidor prefira, ainda que gastando o dobro aqui no investimento, ele prefira ter um pouco mais aqui, ainda também recebendo menos. Mas, a princípio, o investimento A ele tende a ser aquele que aponte a condição mais adequada para o investidor, né? Ele vai receber mais cedo, vai ter uma taxa de rentabilidade maior pelo nível de investimento que ele teve. Então, o A seria o mais vantajoso, mas tem que saber fundamentar essa discussão. Não simplesmente escolher um dos indicadores e pronto. Tem que fazer esta relação. Dependendo da perspectiva, da intenção do investidor, você pode ter pontos mais favoráveis para um ou para outro. O importante é que ambos deram VPL positivo, então isso já significa que o investimento é rentável, as taxas também indicam isso. E aí o payback soma-se, né, como mais um fator para ajudar a tomar decisão. No exercício 2, aqui nós temos uma empresa que ela planeja adquirir por 120 mil uma máquina para sua linha produtiva. Então, 120 mil é uma saída de caixa do investimento, né, que ela pretende fazer. A vida útil da máquina é de 10 anos, então a gente tem um período de 10. Após esse período, prevê-se que ela poderá ser vendida por um valor residual de 8 mil reais, ou seja, no fluxo, a gente sabe que lá no último período, no período 10, no final deste período, ainda se vai ter mais uma entrada de 8 mil reais, porque é o valor residual dela. Os custos médios anuais de manutenção e depreciação, ou seja, uma saída de caixa, somam 16 mil reais. Espera-se que essa máquina aumente as receitas anuais da empresa em 20 mil no primeiro ano de operação e mantenha-se em 40 mil nos anos seguintes. Ou seja, então vamos olhar aqui no fluxo. Não teve nada de entrada, claro, na data zero, só teve o investimento, né, de 120 mil reais. Na data 1, a gente já tem uma entrada, aqui, ó, um aumento na receita de 20 mil, ou seja, que é o que interessa, é o incremento, né, financeiro que o projeto gerou. E saída, nós temos o quê? Temos 16 mil, que são os gastos médios, né, de manutenção e depreciação. 20 mil menos 16 mil, tem um fluxo líquido de 4 mil na data 1, e depois nós vamos fazer isso para todos os fluxos até o final, considerando que a partir do ano 2 o incremento da receita é de 40 mil. Aqui tem 8 mil a mais, que é o valor residual que foi citado aqui. Quando você acabar o período 10, você vai vender, ele vai receber 8 mil reais. E saídas permanecem constantes. Fazendo isso, nós temos um fluxo líquido, que é o que deve ser calculado agora para efeito de VPL, TIR e payback. No VPL, nós podemos também levar todo o fluxo à data zero, ou seja, 120 mil já está, 4 mil na data zero. Nós vamos dividir, né, 4 mil por 1 mais I. E quanto que nós estamos tendo aqui? 10% ao ano, que é o período, né?
4.000 dividido por 1 mais 0,1 elevado, né, ao período 1. Isso vai dar 3.636. Aí diminui isso do valor inicial, né, acumulado, e vai se somando. Fazemos isso para todos, como no exercício anterior também. Ao fazermos isso, o VPL desse fluxo de investimento, nós vamos chegar numa soma dele de 12.372,14. Opa, esse aqui. 12.372,14. Ou seja, todo o fluxo somado na data zero equivale a 12.372,14, que é o valor acima da taxa mínima esperada ou da taxa considerada aqui. Então, o VPL positivo é um bom sinal. Qual é a TIR dessa relação? A TIR nada mais é igualando o VPL a zero, né? Nós vamos chegar na TIR de novo, usando calculadora financeira neste caso aqui. O nosso objetivo aqui não é usar método de interpolação linear, nós podemos calcular diretamente na financeira. Nós vamos chegar numa taxa de 12,06%. Isso nós vimos nas atividades anteriores, VPL e TIR. VPL é positivo, bom sinal. TIR, 12% ao ano, né, que nós temos no projeto, maior, portanto, que a taxa utilizada. Toda vez que a TIR for maior que a taxa utilizada, o VPL é positivo. Tá? Isso é uma questão de relação direta. O payback, a gente vai ver aqui aonde que ele vai ficar positivo. Opa, ficou positivo só na virada do 8 para o 9. Ele ficou quase em cima aqui, né? Do 8 para o 9, ele deixou de ser negativo e entrou positivo. Então, a gente já sabe que o payback vai ser 8 anos, e agora a gente tem que ver a fração, quanto que nós vamos somar. Faltavam 10.144, entraram 10.178. Então, a gente vai ver quanto que representa 10.144 de 10.178. Isso vai dar 0,9967, né? Porque já deu quase em cima aqui. Então, a soma de 8 mais esta fração, a gente vai ter um 8,9967, que é aproximadamente 9 anos de payback. Então, esse é o quadro que nós podemos apresentar para efeito de análise. PL positivo, TIR maior, né, a taxa mínima de atratividade, ou a taxa indicada aqui, e o payback de 9 anos. Cabe ao investidor verificar se com essas condições, inclusive com um payback bastante longo, né, que é só quase no final da vida útil do equipamento que ele vai se pagar, inclusive. Se for interessante para ele, ok, isso é o que vai entrar na decisão dele. Se ele preferir um payback menor, ele não vai aprovar o projeto. Então, essa apresentação é que vai fazer com que cada investidor tenha elementos para fazer a sua decisão, mas tem que ter esses cálculos de maneira muito simples e direta para auxiliá-lo a escolher.